Olá pessoal, aqui é a professora Sheila Cardoso em Direito Penal, tudo bem? Estamos na aula 11, Fontes do Direito Penal. Mas antes de iniciar a aula, eu quero dar uns recados rápidos aqui para você, ok? Se inscreva aqui no canal, acione o sininho para as novidades. Eu estou trazendo muitas novidades para o canal e em breve você que está inscrito aqui no canal terá grandes novidades para você. São coisas para você, ok? Vai ter sorteio de brindes, vai ter novidades com exercícios e muitas outras coisas que eu vou trazer para você que se inscrever aqui no canal e acionar o sininho. Dê o seu joinha se você gostar da aula, mas se você também não gostar, pode comentar. Coloque aí os seus comentários, eu estarei respondendo a todos os comentários, ok? Vamos para a aula sem lero-lero, porque aqui a aula é sem lero-lero. Vamos lá. As fontes do direito penal. Em se tratando das fontes do direito penal, é importante, pessoal, ressaltar que elas são compostas por fontes materiais, formais imediatas e formais mediatas. Eu vou repetir, tome nota, eu vou repetir. Inclusive, eu quero que você tenha em mãos caneta e o seu caderno de anotações, porque eu vou falar vários artigos, vários incisos. Pegue aí, eu estou te dando tempo para pegar e eu vou repetir agora a introdução. Olha só. Em se tratando das fontes do direito penal, é importante ressaltar que elas são compostas por fontes. Anote aí, fontes materiais, formais imediatas e formais mediatas. Vamos falar da fonte material. Vamos iniciar citando o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que trata da competência privativa, onde no caput do artigo diz: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, vocês percebem que já no inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal, ele trata da competência privativa. A competência privativa da União, então ela compete privativamente a legislar. A União compete privativamente a legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico e do trabalho. Então, a fonte material, nós estamos falando da fonte material. A fonte material tem como viés a produção da norma, sendo que o Estado emana o poder. O direito, pessoal, ele é o detentor do jus puniendi e a União é o ente federativo. Logo, a fonte material provém da matéria, que é a criação da norma provinda da União, onde a exteriorização e a produção do direito são de responsabilidades deste ente estatal, ou seja, da União. Mas, ao falarmos das fontes do direito processual penal, nós vamos citar aqui uma parte das fontes do direito processual penal. Os estados poderão legislar excepcionalmente questões específicas de processo penal, desde que autorizados pela União através de lei complementar. Então eu adentrei aqui, só estou dando uma referência para vocês, porque se falarmos das fontes do direito processual penal, os estados, cada estado poderá legislar excepcionalmente questões específicas de processo penal, desde que autorizadas pela União através de lei complementar. Ok? Deu para entender até aqui? Ok. Então vamos analisar a súmula 722 do STF. Eu estou com ela aqui. Olha só o que ela diz, abre aspas. São de competência
Legislativa da União, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Fecha aspas. Ou seja, a atividade legislativa do Estado em matéria penal ocuparia eventual lacuna existente nas normas federais, ok? O artigo 24, inciso 1, 9, 10, 11 da Constituição Federal, tome nota, olha só, tome nota aí, vem cá. O artigo 24 da Constituição Federal, inciso 1, 9, 10 e 11, assim como o artigo 125, parágrafo único, também da Constituição Federal, traz competências legislativas dos estados, observados os princípios estabelecidos, o que também encontramos no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, que diz que, abre aspas, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, é importante frisar que a fonte material provém da matéria, que é a criação da norma provinda da União, onde a exteriorização e a produção do direito são de responsabilidade deste ente estatal, ou seja, a União, salvo o que citamos em se tratando da parte que traz as fontes do direito processual penal, que aí vai ter os estados que vão poder legislar sobre lei complementar, ok? Então, vamos agora falar da fonte formal? Acabamos de falar da fonte material, vamos adentrar então na fonte formal? Venha cá comigo, olha só, fique atento aqui, é sem lero-lero, olha só. As fontes formais são aquelas pela qual o direito se manifesta. As fontes formais são aquelas pela qual o direito se manifesta. A forma como as regras são reveladas seria também a fonte de conhecimento ou cognição. Assim, todas as fontes formais imediatas e mediatas. Ok? Olha só, as fontes formais são aquelas pela qual o direito se manifesta, a forma como as regras são reveladas. Seria também uma fonte de conhecimento, de cognição. Então temos aí as fontes imediatas e as fontes mediatas dentro da fonte formal, ok? Vamos falar então das fontes formais imediatas? Fontes formais imediatas, elas, olha só, ela é exclusivamente a lei, a Constituição e seus princípios, a legislação escrita e seus princípios, o direito internacional não relacionado com os direitos humanos e seus princípios, são as normas penais em sentido amplo, explicativas e permissivas, normas penais em sentido restrito, incriminadora, norma primária que visa ao cidadão, norma secundária que visa ao magistrado, ou seja, elas revelam o direito vigente. As fontes formais imediatas revelam o direito vigente. Vale ressaltar que a Constituição Federal constitui a fonte imediata ou direta do direito penal, mas ela não pode definir crimes ou penas. A Constituição Federal não pode definir crimes ou penas, tampouco agravar as existentes, que é exclusiva das leis ordinárias ou complementares. Compreendido, pessoal? As fontes formais imediatas, elas abrangem tudo, e a Constituição Federal, ela não pode definir crimes ou penas e tampouco agravar as existentes, que é exclusivo então de leis ordinárias ou complementares.
Eu vou falar agora das fontes formais mediatas. É muito básico, olha só. São elas a doutrina e a jurisprudência. Busca-se primeiro a interpretação para depois aplicar o direito penal e então aplicar as fontes formais imediatas. Então, dentro das fontes formais mediatas, elas estão aí com base na doutrina, na jurisprudência. Aí busca-se primeiro a interpretação delas, das doutrinas, jurisprudências, para depois aplicar o direito penal. E então, as fontes formais mediatas, elas estão inseridas nas fontes imediatas para que se aplique o direito penal. Compreendido, pessoal? Ok? Então aqui encerramos a aula 11. A aula 11 é uma aula básica, mas de muita informação sobre anotações de artigos, incisos da Constituição Federal. Então faça a leitura destes artigos. É muito importante que você estude todas as disciplinas, inclusive penal, tomando nota e lendo a lei seca, que são os artigos. Ok, pessoal? Combinado? Se for preciso, assista essa aula novamente, porque aqui a aula é sem lero-lero, é introdução, é falar dos assuntos, finalizar a aula e você aprender, ok? Eu te aguardo então na aula 12. Olha, a aula 12 vai ter um tema extremamente interessante, hein? Vai ser a interpretação e integração da lei penal e também analogia. Então tá, eu te aguardo lá na aula 12. Um grande abraço da professora Sheila Cardoso. Tchau, tchau.